Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um capítulo de Confissões Ayahuasqueiras. No capítulo anterior, nós vimos como se deu o processo de reconhecimento da legitimidade social e da regulamentação do uso religioso da ayahuasca no Brasil. Do uso ancestral indígena para as comunidades rurais seringueiras, daí para as periferias das cidades amazônicas, daí para as principais capitais do país, daí para o Brasil todo e do Brasil para o mundo, tem crescido enormemente o número de casas e também o número de pessoas que fazem uso dessa bebida com seus variados nomes, ayahuasca, daime, vegetal e por aí vai. No contexto contemporâneo, foram se desenvolvendo diversas linhas e modalidades de rituais diferentes baseados no uso dessas substâncias psicoativas oriundas da floresta. E no capítulo de hoje nós vamos conhecer um pouco desses movimentos que se formaram nas cidades com a mistura de tradições ancestrais com conhecimentos da espiritualidade nova era, e vamos ver também como se deu a reconfiguração do próprio uso indígena dessa bebida quando eles começam a sair das aldeias e vir realizar rituais nos centros urbanos. Eu sou Érica Fernandes Pinto e hoje nossa canoa, que já atravessou até o oceano, vai receber novos tripulantes que vão configurar o seu caráter universalista e multicultural. Vem com a gente que ainda tem muita história pela frente. Enquanto prática espiritual religiosa, os eventos que têm uso da ayahuasca como fio condutor são chamados de trabalhos, sessões, cerimônias ou rituais, dependendo da linha. O consumo da bebida é frequentemente chamado de consagração, e a ayahuasca e outras substâncias utilizadas de medicinas da floresta. Os espaços que realizam regularmente esses eventos podem receber nomes como centros, céus, casas, templos, igrejas, institutos. Os dirigentes e condutores das experiências também podem ser nomeados de diversas formas: mestres, no caso da união do vegetal, padrinhos e madrinhas no Santo Daime, pai e mãe nas casas que seguem a nomenclatura dos terreiros, pajés e xamãs. Uma das principais características da cultura ayahuasqueira na atualidade é a adoção de cosmologias universalistas, que agregam e valorizam elementos simbólicos da cultura de diversos contextos históricos e geográficos, assim como textos sagrados de variadas religiões e tradições esotéricas e também o conhecimento erudito ocidental. Tem casas que ficam mais no universo cristão, com fortes referências a Jesus, a Virgem Maria, santos e santas. Tem as que embarcam na onda do xamanismo, com as tradições indígenas, nativas da América do Sul, aliadas muitas vezes às norte-americanas ou ao povo andino. Outros juntam com a linha dos caboclos da Umbanda e os orixás em cerimônias que são chamadas de Ubandaime ou Ubandasca. Algumas trabalham com incorporação e abrem espaço para manifestação de entidades, outras trabalham apenas com a irradiação delas. E tem os que trabalham com a linha oriental do budismo, do hinduísmo, com invocação de divindades como Shiva, Ganesha, Krishna, intuação de mantras. Em Santa Catarina, onde eu estou morando, eu conheci locais que também agregam conhecimentos de magia divina, de Wicca, da antiga religião, do mundo das bruxas celtas e da mitologia nórdica, do reino das fadas, das herveiras e benzedeiras, da grande fraternidade branca, que trabalham com abertura de campo de constelação familiar durante as cerimônias e por aí vai. Tem pessoas que fazem trabalhos fantásticos com sound healing, usando instrumentos ancestrais e também modernos, que já são maravilhosos ali de qualquer jeito e que na força da ayahuasca ficam ainda mais especiais. Cada casa vai formar a sua egrégora particular, o rol de divindades, entidades, energias e forças com a qual dialoga mais e que são invocados ali nas cerimônias, a partir das afinidades do seu corpo de dirigentes e também do seu propósito. E tem casa que mistura tudo isso, às vezes de forma organizada, abrindo diferentes trabalhos ou portas diferentes ao longo de um mesmo trabalho, conjugando essas energias de forma concatenada. E tem outras em que a coisa segue assim meio caótica, ao meu ver fica parecendo uma rave espiritual, né? Saltando de uma energia para outra de modo meio aleatório.
Os adeptos do movimento ayahuasqueiro muitas vezes pertencem a mais de uma vertente espiritual ou navegam em várias delas sem pertencer a nenhuma. E as cosmologias e os arsenais ritualísticos se entrecruzam. Estamos num território repleto de invenções e reinvenções de tradições, inclusive das indígenas. Nessa onda de espiritualidade nova era, como vimos no capítulo anterior, noções e elementos culturais e musicais de diversas tradições e culturas xamânicas são mesclados, reelaborados e ressignificados para compor aí uma grande diversidade de arranjos rituais agregados às tais medicinas da floresta. Nós já vimos aqui antes que várias etnias brasileiras, vários povos fazem ainda, o uso ancestral de substâncias psicoativas diversas, que são parte do seu complexo ritual. No caso da ayahuasca, esse conhecimento nem sempre era compartilhado entre todos os membros das aldeias, ficando muitas vezes restrito aos pajés ou compartilhado apenas entre os homens adultos, mais anciãos. É interessante observar que muitos indígenas foram conhecer a ayahuasca a partir dos trabalhos do Santo Daime, e foi por meio desse contato que diversas aldeias começaram a usar essa bebida cerimonialmente ou a revalorizar e ressignificar essa prática. Tem estudos que relatam que a tradição xamânica em alguns povos estava quase se perdendo, tanto pela atuação de missionários evangelizadores que se opunham ao conhecimento dos pajés, como também pela propagação do alcoolismo dentro das aldeias, que é um grave problema de saúde pública entre os povos indígenas. O contato de algumas lideranças indígenas com o Santo Daime gerou trocas culturais que influenciaram ambos. Os daimistas passaram a consumir outras medicinas da floresta e integrar nos seus rituais uma série de referenciais desses povos, e os indígenas passaram a frequentar o Santo Daime e a consumir a tal da Santa Maria. Foi somente por volta do ano 2000 que os indígenas do Acre entraram no circuito urbano da ayahuasca, e tem várias histórias interessantes sobre como isso aconteceu. Ninauá Pai da Mata, que é uma liderança Unicuim, Kaxinawa, que eu gosto bastante, ele passou um tempo na minha casa, da primeira vez que ele saiu da sua aldeia para visitar a capital do Brasil. Ele fala bastante desse movimento de transformação dos rituais indígenas, que passa a trazer, então, como ênfase o fortalecimento da cultura e o desenvolvimento da espiritualidade. Desde então, diversos indígenas passaram a realizar rituais nos centros urbanos fora da Amazônia, principalmente ali no eixo Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, depois chegando até o sul do Brasil. Os Yamanauá dividem com os Unicuim o protagonismo nesses circuitos xamânicos contemporâneos. São povos do Acre, do tronco linguístico Pano, cujos cantos se tornaram mais conhecidos, porque eles têm bastante material gravado, CDs lançados, vários vídeos no YouTube. O estilo de ritual que eles fazem mudou bastante. Originalmente, conta-se que a forma de tomar o Nishipan, que é o nome dado à ayahuasca pelos Unicuim, era esporádica, no escuro, deitado na rede, em silêncio ou com poucos cantos a capela, e participavam somente homens adultos. E esse formato ritual passa por um processo de transformação e adequação ao novo tempo Xinabena, e os indígenas começam a se reunir com mais frequência com esse propósito, a fazer cerimônias coletivas nas aldeias, incluindo também mulheres e crianças, parentes de outros povos e, eventualmente, os nauas, o nome dos homens brancos ou as pessoas da cidade. E sentados no chão, em bancos ou cadeiras, durante as sessões de Nishipan, também há apresentações da cultura, com danças da jiboia, da tartaruga, defumação e o uso de outras substâncias psicoativas que acabaram se popularizando entre daimistas e neo-xamanistas, além da ayahuasca, os rapés, a sananga e o cambô, entre outras. Mas principalmente essas três, que passam a fazer parte do que se chama hoje em dia de medicinas da floresta. Os rapés em especial, se propagaram muito. Eles são um pó feito de tabaco macerado com outras plantas, com várias composições possíveis,
que é assoprado nas narinas por instrumentos individuais em forma de V, chamados de curipe, ou alongados, né, como um cano, para que uma pessoa sopre na outra, que são os tepis. Eles são usados para cura física ou espiritual, para trazer vigor, claridade no pensamento, ou simplesmente ali para limpar, desanuviar as vias respiratórias. Muitas vezes eles manifestam efeitos purgativos, né, como o vômito, ou então diarreia, principalmente se a pessoa também tiver na força da ayahuasca, né? Tem que tomar muito cuidado com a aplicação de rapé na força da ayahuasca, eu vou falar mais pra frente sobre isso. Do contexto ritualístico, o rapé passou a ser consumido também no cotidiano, né? Se popularizou bastante, se propagou e de uma certa forma se banalizou também. E há várias consequências em torno disso, né? Nem sempre positivas. Esse é um tema que me é muito caro por várias razões e vamos aprofundar posteriormente. As sessões hoje conduzidas pelos indígenas no contexto urbano geralmente tem uma primeira parte onde são entoados os cantos em língua nativa, que para cada cultura recebe um nome diferente, né? Os cantos especiais, os cantos sagrados da ayahuasca, saitis, mucás e caros. E na segunda parte se incorporou canções ali com violão, maracá, tambor, não só na língua indígena, mas também em português, e as danças em grupo. Assim, o xamanismo indígena pano, ele se apresenta na atualidade em formatos assim mais híbridos, né? Agregando elementos de outros complexos culturais e se inserindo em redes e circuitos que vão sendo construídos a partir de alianças com outros segmentos espirituais. Se os neo-xamãs são aqueles indivíduos da classe média urbana que se tradicionalizam aprendendo com as culturas ancestrais, os indígenas que angariam valores típicos da vida urbana e se modernizaram são chamados por Biela Blatt de neonativos. Os rituais que eles promovem são comumente chamados de pagelança e eles são apresentados nos circuitos urbanos como pajés, mesmo que não possuam esse status dentro das suas aldeias. Além dos trabalhos coletivos com as medicinas da floresta, alguns também fazem trabalhos individuais, mais centrados em curas, atendendo às especificidades, às necessidades ali de uma pessoa em particular. Eles vêm para a cidade geralmente em turnês, passando por diversos estados, vários lugares, realizando muitos trabalhos em diversos centros. E em épocas mais recentes também passou a se organizar caravanas ou expedições para as pessoas da cidade irem até as aldeias, dando origem a um processo de intercâmbio ou de etnoturismo que hoje é bastante expressivo. O sonho de todo ayahuasqueiro do meio urbano é tomar ayahuasca numa aldeia, mas esse sonho às vezes pode virar pesadelo. Isso é um assunto também para outros, para continuação, para aprofundamento do nosso Confissões Ayahuasqueiras. Mas, entre outras coisas, esse movimento todo, que ele tem um quê ali do que eu chamo de volta para o futuro, ele tem ajudado a promover na nossa sociedade mais ampla uma reinterpretação da história do Brasil e uma reinvenção da nossa identidade, trazendo, né, para primeiro plano essa valorização dos povos indígenas, da Amazônia, e auxiliando a despertar valores espirituais associados à conservação da natureza. Foi isso o que mais me encantou nas minhas experiências e o que me motivou a seguir o caminho de estudar ayahuasca e me habilitar para fazer parte desse universo. Porque nessa era de humanidade caracterizada pelo vazio existencial, crise de identidade, desencanto, formas antinaturais de viver, desconectadas dos ciclos da natureza, a gente precisa mais do que nunca fortalecer, reacender esses processos que nos habilitam a fazer essa reconexão com a sacralização da vida, das relações. E a ayahuasca, creio eu, e também muitos outros, né, saiu das florestas para as cidades justamente para ajudar nesse processo. Então, eu termino esse capítulo deixando aqui o meu muito obrigada, né, meu agradecimento profundo aí aos povos indígenas originários que nos trouxeram esse conhecimento
E também as tradições pioneiras que abriram esse caminho, né? Um caminho que nos traz oportunidades incríveis de aprendizado e de mudança, mas que também nos exige uma grande responsabilidade de honrar e de proteger esse legado. O futuro, como diz Ailton Krenak, é ancestral e é no passado que a gente encontra as chaves para criá-lo. Então, bora lá, que a nossa canoa continua a jornada pela diversidade do mundo ayahuasqueiro e tem muita história ainda pela frente. Com o aumento do interesse na ayahuasca, mais pessoas passaram a produzir essa bebida e apesar da lei não permitir o seu comércio, tem muita gente comercializando ela. Nem todas as pessoas que produzem as medicinas sagradas têm compromisso com o sagrado das medicinas. Então, é muito importante também a gente tomar cuidado com a procedência da bebida, de onde que ela vem, quem fez, como chegou até a casa ou até o lugar que a gente está consagrando. A ayahuasca se tornou popular e acessível, e quando a gente entra de alguma forma nesse mundo, facilmente encontra como comprar uma garrafinha ali para uso particular. A facilidade de comprar bebida levou ao surgimento de sabe-se lá quantos grupos espalhados aí hoje pelo Brasil inteiro, guiados por pessoas que nem sempre têm a experiência necessária para lidar com a bebida e com seus efeitos. E apesar de eu mesma já ter cometido muitos equívocos nesse campo, ou talvez justamente por causa disso, é que hoje eu defendo que o uso responsável da ayahuasca pressupõe a condução do ritual por pessoas experientes, que já vivenciaram inúmeros processos em si mesmas, em primeiro lugar, e depois que já trabalharam ajudando a cuidar dos outros em muitos rituais e que foram minimamente sendo preparadas para lidar com as várias situações que podem se apresentar. Eu acho fundamental também que quem se aventura nesse campo, né, de conduzir cerimônias, pelo menos conheça bem as plantas das quais a ayahuasca é feita, tenha participado de algum feitio da bebida, saiba como é esse preparo, que é algo que é bem elaborado, é simples e complexo ao mesmo tempo, que conheça tradições dos povos indígenas, né? Tenha alguma experiência com essas tradições originárias e também conheça as religiões pioneiras e, principalmente, que saiba discernir para quem o consumo é recomendado e para quem não é. Fazer realmente uma triagem do perfil das pessoas que podem participar de uma consagração. E por isso a importância da gente saber onde está se metendo quando resolve fazer uma experiência. E de fazer a consagração em um contexto adequado, num ambiente protegido, não sujeito a interferências externas. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Nas aldeias, a legitimidade de um pajé é construída a partir do que se atribui a ele de força espiritual e poder de cura. Mas nas cidades, ser indígena por si só muitas vezes é considerado um critério de legitimidade no campo ayahuasqueiro, que pode ser um tanto perigoso. No caso dos não indígenas, o prestígio de um dirigente muitas vezes se soma aos seus dons musicais, sua capacidade performática. Não é raro que eles agreguem várias habilidades, são terapeutas de um monte de coisa, mestres de yoga, reikianos, fardados no santo daime, cantam hino, cantam mantra, cantam ícaros de povos indígenas, têm ligação com tradições orientais, têm nomes iniciáticos em outras línguas, oferecem cursos e serviços e muitos mantêm uma presença ativa nas mídias sociais. Surgiu nesse meio também os chamados cantores de rezo, pessoas que tiveram de alguma forma uma abertura musical ali influenciada pelas experiências com a ayahuasca e que foram desenvolvendo trabalhos próprios inspirados pela força da medicina. Tem trabalhos de excelente qualidade musical, assim, coisas belíssimas. Mas nesse contexto tem muita gente que passou a fazer cerimônias com finalidade comercial. A divulgação dos rituais, que antes era no boca a boca, tem ganhado cada vez mais espaço no ambiente virtual. E com isso surgiu o que eu chamo de perfumaria espiritual,
onde as habilidades de designer e de marketing digital às vezes contam mais do que a robustez de conhecimentos e de bagagem iniciática de quem está fazendo ancoragem cerimonial. O preço para participar dos rituais também mudou bastante. Quando eu comecei não era nem cobrado, apesar de que o que é de graça às vezes pode sair bem caro, né? Os valores hoje em dia, né, de uma consagração, eles variam de R$ 50 nas casas de Santo Daime, por exemplo, que não tem fins lucrativos, como rege a nossa legislação, diga-se de passagem, até R$ 400 ou R$ 500 quando os rituais agregam cantores de rezo populares no meio, alguns deles cobrando cachês substanciais para tocar. E podem alcançar cifras ainda maiores quando os rituais são realizados em meio a vivências e principalmente quando elas são no exterior. Nesse contexto contemporâneo, né, diversas redes e circuitos nacionais e internacionais foram sendo constituídos, e por eles circulam dirigentes, cantores, pajés, músicas, substâncias e saberes. Mas as relações de poder, como a gente sabe, são assimétricas. Então, nessas redes tem alianças e colaborações, mas também tem competição, tem conflitos e muitas inimizades. O que pode ser um tanto contraditório com os valores de paz, amor e união que muitas vezes são propagandeados nos rituais das mesmas pessoas. Então, quando a gente conhece os bastidores do movimento, observa assim, né, que alguns líderes super badalados podem não ser assim tão espiritualizados quanto fazem parecer. A habilidade de cantar lindamente sobre amor, perdão e amizade, ou ser um pajé que faz muitas curas, não necessariamente tem relação direta com o caráter da pessoa. Eu aprendi isso da pior forma possível, né, que foi caindo em uma série de armadilhas do mundo espiritual sobre a qual a gente vai conversar na segunda temporada de Confissões Ayahuasqueiras. Por enquanto, fica a dica de ter o cuidado de não endeusar ninguém, porque como todo e qualquer processo que envolve seres humanos, os rituais de Ayahuasca estão longe de serem só paz, amor e luz. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é uma grande referência no mundo ayahuasqueiro e que fala bastante sobre os perigos, né, que envolvem o mundo espiritual associado a essas experiências, que é o Dr. Wilson Gonzaga. Ele se apresenta como um médico que se rendeu à sabedoria de um caboclo e que levantou a bandeira da expansão da ayahuasca. Ele conta que quando começou a consagrar a medicina, o uso era ilegal e os ritos aconteciam em guetos, tinham que ser escondidos. Contrariando ali vários dos seus princípios, ele entrou para a união do vegetal para poder consagrar da bebida. E ele fala que teve que se adequar às regras dessa instituição, que é super organizada e hierarquizada, para poder acessar o ouro de viver essas experiências. Ele conta que encontrou na ayahuasca um propósito e uma missão e que mudou toda a sua vida para ir beber dessa fonte. Ele relata que passou por várias fases que vê outras pessoas que entram nesse mundo também passarem, de se tornar fanático, fundamentalista, discriminador. Ele chegou a ser mestre do mais alto grau na estrutura da UDV, mas diz que nunca se conformou com esse papel e acabou por sair da organização. Eu não tenho nem de longe a experiência do Dr. Wilson, mas reconheço nas narrativas dele muitas coisas que eu também vivenciei. De ter contato, né, com padrões que são chamados por alguns estudiosos de egos espiritualizados e também a questão da mentalidade de seita que acomete certos grupos. Assuntos aí para o nosso papo avançado. E por outro lado, tem as pessoas que acabam indo para o outro extremo da doutrinação. Atribuem a força espiritual unicamente às medicinas, aderem a um estilo de vida particular ali que envolve vestimentas, perfil de preferência musical, hábitos e linguajar próprios, onde utilizar as medicinas da floresta, não só nos rituais, mas também no cotidiano, se torna a própria busca espiritual. É raucho para cá, tchai para lá, quem conhece sabe do que eu estou falando, né? É importante chamar atenção também para alguns problemas associados a esse padrão, que pode levar
da romantização das experiências aos vícios em algumas substâncias, incluindo aí algo que muitos criticam hoje em dia nesse meio, que é uma alienação sociopolítica e ambiental que assola o movimento ayahuasqueiro. Porque cantar a beleza da natureza é fácil, se comprometer com mudanças de hábitos que favorecem a sua preservação, nem tanto. Fazer cosplay de indígena é simples, só comprar adereço. Mas entender os desafios históricos e atuais desses povos e se tornar um ativista na causa já é bem mais complexo. É preciso saber que nem tudo são flores no movimento ayahuasqueiro e que há muitos problemas, perigos e armadilhas. Cabe então ficar alerta, conhecer e se aprofundar. Entre a doutrinação e a alienação, eu acho que existe um meio termo, que é o da informação de qualidade, que entende que promover e valorizar o conhecimento é fundamental para o autoconhecimento. Não é à toa que autoconhecimento tem conhecimento dentro do nome. E o trabalho que eu busco realizar vai por aí, né? De trazer conhecimento para o autoconhecimento. Eu contei em outro capítulo que eu conheci a ayahuasca no Acre, junto com alguns povos indígenas, sem saber nada a respeito do assunto. Eu não tinha familiaridade com o uso de drogas ou de psicodélicos ali fora, o álcool, que é dos piores, né? E fiquei bastante receosa quando eu descobri que os indígenas do lugar para onde eu estava indo a trabalho faziam uso da ayahuasca. Mas a viagem foi tão longa e tão cheia de aventuras que o medo foi ficando pelo caminho. E essa minha primeira experiência imersiva, né, porque eu fiz vários rituais enquanto eu estive lá, foi inesquecível. E a ayahuasca me pegou de jeito, entrando para valer ali na minha vida. Minhas iniciações ayahuásticas, por assim dizer, acompanharam o meu processo de pesquisa de tese de doutorado sobre os sítios naturais sagrados. E com eles eu viajei por meio mundo, né? Além de vários estados brasileiros, onde eu morei no período, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Fui do coração da Amazônia, no Acre, para o alto da Cordilheira do Himalaia, no Butão. Ajudei os Axaninca a ganharem alguns prêmios internacionais, a construírem seus centros. E tem uma infinidade de histórias para contar sobre essas experiências que podem render várias temporadas aí de confissões ayahuasqueiras. Eu aprendi muitas coisas, mas o meu mergulho foi tão profundo, como disse uma amiga minha, que quase virou um afogamento, né? E eu também sofri um bocado e perdi muitas coisas. Em 2015, em particular, eu passei por um processo um tanto brutal, assim, de desestruturação, tanto do ponto de vista físico, como emocional, psicológico e espiritual, porque tudo vem junto, né? Essas coisas acontecem sempre assim, pacote. Começou com um acidente que eu tive em casa, eu caí de uma escada e quebrei 4 vértebras da minha coluna, fiquei 6 meses imobilizada. E foi findar-se, que findou, né, assim, lá por 2017 com outro acidente onde eu quebrei o joelho. E um monte de coisa que aconteceu nesse meio tempo que eu vou poupar vocês dos detalhes sórdidos, né? Nesse processo eu precisei fazer tratamentos, me afastei da ayahuasca e principalmente me afastei do contexto indígena. Mas, por alguma razão, depois de um tempo, ela voltou a me chamar. E eu resisti o quanto pude, mas parei quando uma vozinha ali falou bem fundo na minha alma. E aí, minha filha, você acha que passou por tudo isso só para pagar penitência, sei lá, os pecados dessa vida e das outras encarnações? Que nada, tem um segredo aí, tem um propósito por trás disso tudo. Então, depois de muito esforço de terapia, de autoconhecimento, as coisas foram se encaixando dentro de mim e eu fui começando a enxergar uma nova luz nessa história. Literalmente, eu renasci das cinzas como uma fênix e fui percebendo nesse processo que onde eu só via danos, também haviam dons, né, que me foram passados. Depois das minhas imersões indígenas, eu fui conhecer as tradições religiosas ayahuasqueiras, o Alto Santo, o Santo Daime, a União do Vegetal, a Barquinha. Depois fui conhecer as chamadas linhas unificadas, o neo-xamanismo.
Participei de ritual em uma infinidade de centros, perdi a conta aí pelo Brasil e também em outros países, na Colômbia, no Peru. Passei uma temporada mais longa no Daime e também num centro que alia o uso da ayahuasca com o referencial do caminho vermelho, né, do xamanismo dos índios norte-americanos. E continuei sendo colocada em situações onde eu tinha que encarar os medos de reproduzir todas as coisas difíceis que eu tinha vivido. Além dos amigos mais próximos com quem eu compartilhava experiências em casa, eu servi ayahuasca a primeira vez para alguns kahunas havaianos que me pediram efusivamente que eu fizesse isso para eles, confiando na minha condução. Fui parar lá no Havaí com ayahuasca para fazer uma cerimônia, não só para isso, mas também teve esse propósito. E aí eu que já tinha caído em muitas armadilhas do mundo espiritual e feito um monte de besteira nessa caminhada da ayahuasca, e não me sentia qualificada para essa função. Mas a experiência que eu tive com eles, o retorno que eu tive deles e outras experiências que se seguiram me mostraram que tudo aquilo que eu tinha vivido não me desqualificava como eu pensava até então, e sim me qualificavam. Porque conhecer a fundo os perigos e as armadilhas desse mundo, saber reconhecer as encruzilhadas e ajudar a achar a saída quando alguém está embaralhado no labirinto delas, são virtudes que vieram também desse processo tão doloroso. Aos poucos eu fui percebendo quanta riqueza de experiências eu tinha acumulado e também que eu tinha me tornado assim um saco sem fundo de histórias mirabolantes. Algumas das minhas opiniões são polêmicas e às vezes causam desconfortos em quem segue, né, por outras vias, eu sei disso. Eu sou meio crítica, detalhista, mas não sou iluminada nem dona da verdade, né? E o que eu compartilho é apenas um ponto de vista entre tantos outros que tem por aí. Mas o fato é que com o tempo e as novas experiências que foram surgindo, né, o meu duro trajeto percorrido começou a mostrar o seu valor. E acho que não é à toa que o meu hexagrama natal no I Ching significa aquela que conhece o caminho das pedras. Mas experiências só têm valor se forem compartilhadas. Então faz algum tempo que eu estou trabalhando no sentido de colocar essas experiências a serviço. E o que eu mais desejo ao compartilhar esses relatos é que eu possa ajudar a evitar que outras pessoas tenham que passar pela mesma via sacra que eu passei para chegar até aqui. E se algo servir para você, que navegou nessa canoa comigo até aqui, eu considero que já terei cumprido a minha missão. Por isso que hoje, depois de muito penar, e de eu mesma já ter feito um monte de besteira, reforço a importância do contexto do ritual e de escolher bem o grupo com que se embarca para a experiência. Tem gente que fica falando aí no que eu chamo de discurso meio jovem místico, né? Que tudo acontece do jeito que tem que ser e tá sempre tudo certo. Que é uma coisa que eu também acredito, mas com uma certa parcimônia. Tem coisas que não devem acontecer em uma experiência com a ayahuasca e tem coisas que são crime, inclusive, se por acaso elas acontecem. Uma boa metáfora para descrever um ritual é que ele é como embarcar em um voo transcontinental. Um avião adequado, com uma boa manutenção física, é fundamental para a segurança da viagem. Ou seja, o espaço do ritual deve ser bem preparado para a experiência. Pilotos e comissários experientes que nos passam confiança também. Porque uma vez que esse avião decolou, não dá para parar ele no meio do caminho e nem para descer do bonde. Turbulências farão parte da jornada, às vezes de forma suave, às vezes de forma intensa e às vezes de forma apavorante. Estar acompanhado de pessoas devidamente treinadas para lidar com as situações que podem se apresentar não só pode, como faz toda a diferença. Você não entraria num Boeing 277 cheio de gente onde o comandante dissesse eu não conheço muito bem o avião, só fiz um curso por correspondência, mas confia que vai dar tudo certo. Pois
tem gente que serve ayahuasca desse jeito, acreditando que a medicina é soberana, que é só servir, que ela faz todo o resto e que tudo que acontece dentro do ritual tá certo, é o que tinha que acontecer. Eu tenho pavor desse discurso e acho que essa crença é o que abre, muitas vezes, as brechas para os desvios que estão acontecendo por aí e que não são poucos. Então, muito cuidado ao escolher em qual companhia você embarca. Nos últimos anos, vem se estruturando um movimento ayahuasca responsável que visa a certificação do alinhamento dos trabalhos, da responsabilidade no ato de servir, da não banalização das medicinas. Tem trabalhos muito importantes contra os abusos no meio ayahuasqueiro que vem sendo implementados pelo Moviaya, por exemplo. Também os trabalhos do Instituto Chacruna, que é coordenado pela antropóloga Bia Lablat, e os trabalhos do Instituto Faneiro. São movimentos assim que têm bastante qualidade na produção de conteúdo e na propagação de ideias aí de ponta sobre esses processos envolvendo o movimento ayahuasqueiro. Eu vou deixar aqui os links para quem quiser conhecer mais. E os alertas que eu trago aqui não são para fazer ninguém desistir de ter uma experiência com a ayahuasca, e sim para recomendar o cuidado e a responsabilidade nas escolhas, porque a experiência pode ser ruim, mas ela pode sim e tem esse potencial de ser incrível, maravilhosa e transformadora. E na minha opinião vale muito a pena adentrar nesse universo que é capaz de abrir infinitas portas e nos revelar outras dimensões da realidade, mesmo que seja só para conhecer e não necessariamente para seguir caminhando nele. No próximo capítulo a gente vai falar um pouco mais sobre isso, afinal, né, para que serve tomar ayahuasca e por que eu, você ou nós deveríamos ou não fazer isso. Então, continua com a gente que ainda tem história pela frente.